E com vocês, mais uma vez, podcast Jesus Cristo Pão da Vida. E hoje, umas pessoas muito especiais. O presbítero Josenildo e sua esposa também aqui acompanhando, Alexandra. Sejam bem-vindos, ficam à vontade. Amém. Amém. Louvado seja Deus, né, irmãos? A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Nesta noite, quero deixar o meu testemunho aqui para a edificação de vidas, né, de pessoas que vai estar ouvindo esse podcast. Irmãos, é através desses testemunhos que alcança muitas vidas e fortalece também. Né? Muitas pessoas podem se achar que não tem mais jeito, que não tem mais solução, né? Mas para o nosso Deus não existe impedimento, não existe barreira, né, irmãos? E quando Deus quer operar, Ele vai além da medicina. Aleluia. E traz à existência aquilo que não existia. Né? Então, na minha vida não foi diferente, na qual um tempo atrás eu fui diagnosticado com a doença de Chagas, né, irmãos? E eu tinha um problema no coração, fiz um processo pelas mãos dos médicos, que é necessário nós fazermos o acompanhamento pela medicina, né? Então assim foi feito, aonde foi diagnosticado a doença de Chagas, a qual eles falam que essa doença de Chagas é uma doença através de um inseto. É o bicho barbeiro, é isso? Que é o bicho barbeiro. E quais os sintomas que você sentia? Olha, irmão, o sintoma assim que eu senti eu quase não sentia sintomas, porque na realidade é uma doença silenciosa. E como você descobriu? Através de exames médicos, que eu comecei a sentir cansaço, comecei a sentir falta de ar, e até ponto de desmaiar. Aí foi através disso que eu fui fazer acompanhamento médico, aí foi onde... Nos exames... E aí descobriu. E eles te falavam se é sério, é muito grave, corre risco de vida, como que é? Conta pra gente. Olha, irmã, corre sim risco de vida, por causa que a doença é no seu coração. Ou seja, Ele atinge o coração, ele delata alguma coisa? Delata. O coração, ele cresce. Ah, sim. Vai passando o tempo, quanto mais tempo vai passando, o coração vai dilatando, vai crescendo. Uhum. E o meu já estava um pouco grande já. Pelos exames que eu fiz, o médico já tinha diagnosticado que já estava grande. E aí eu tinha que fazer tratamento. Caso se não melhorasse, aí eu já ia para parte de cirurgia. Aí ia usar pontes, ia fazer ponte safena, ia fazer um monte de coisa. E quando você soube, foi um impacto? Olha, irmã, quando eu descobrimos, assim, eu não fiquei feliz, porque nós não fica feliz quando nós descobre que está doente, que está com uma enfermidade mortal. Sim. Nós não fica, né? Então, mas a partir do momento quando eu descobri, primeira coisa que veio na minha mente foi Deus. Se for da vontade de Deus, se ele quiser curar, Ele vai curar. Se não for, né? Mas... Então você já era do caminho do Senhor, você já nasceu em berço evangélico? Não, irmã, eu não... Mas não você era nessa época, quanto tempo faz que você tá assim, ficou com isso daí? Olha, mas já tem uns... Desde 2006... Você já era casado? Não. Não, ainda não. Eu não era casado. Mas desde 2005, né? 2005 para 2006. 2005 para 2006. Foi onde eu descobri essa enfermidade. Né? Mas só que já tinha 2006, aí foi onde foi diagnosticado. Aí é onde foi que eu, dali para frente, aí eu comecei a me focar com Deus. Eu não conhecia Jesus assim,
que nem hoje eu conheço. Você conhecia de ouvir falar. Só conhecia de ouvir falar, e muitas das vezes... Já também, assim, né? Né? E muitas das vezes as pessoas vinham nos evangelizar, virava as costas. É que nem acontece muito nos dias de hoje. Sim. Que a palavra de Deus, uma pessoa quando vem evangelizar, nós temos que receber. Porque às vezes Deus te convida, Deus está te convidando. Que Deus conhece a necessidade de cada um. Às vezes Deus usa aquele que está ali evangelizando para trazer uma palavra, muitas das vezes até uma palavra de conforto, uma palavra de salvação. E muitas das vezes nós rejeitamos. Quantas das vezes eu não já rejeitei? É verdade. E às vezes a pessoa fala, tá cedo ainda, né? Mais pra frente, se um dia eu precisar mesmo, né? Então, eu não pensava assim, né? Tá cedo ainda. Eu não pensava assim. Eu rejeitava direto. Eu já rejeitava direto. E aí foi onde eu trabalhava numa empresa e a minha esposa, que hoje é minha esposa, a gente se conheceu nessa empresa. Aí começamos a namorar, começamos a conversar, né? E dali pra frente Deus foi trabalhando. Ela nasceu num berço evangélico, mas eu não. Então aí, quando eu conheci ela, como digamos assim... Te conquistou de todas as formas. Pode ajudar, irmão. Pode ajudar. Ele fica meio vermelho assim, né? Quando fala Quando eu conheci ele era bem católico, sabe? Aqueles católicos roxos. E aí eu comecei a falar de Jesus para ele, comecei a falar de Deus. Ele ainda, sabe, não queria, não, jamais eu vou para a igreja evangélica, não quero saber de igreja evangélica. E sempre essa mesma ladainha que ele sempre falava, né? Mas graças a Deus eu ali comecei a orar muito, pedir para Deus, né? Para que Deus viesse fazer a obra na vida dele e ele viesse, né? Junto comigo para a igreja. E eu tinha certeza que Deus ia curar a vida dele. E ele de tanto não querer, mas Deus, né? Quando Deus tem propósito, Deus tem promessa na vida da pessoa, aí Deus age e foi assim que ele começou a ir para a igreja. E lá Deus fez a obra na vida dele. No entanto que ele também tinha muita pressão alta, assim, ele chegava a desmaiar, tomava muitos remédios, sabe? E aí chegou um dia que ele aceitou Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí ele chegou em casa e ele falou assim, quer saber, amor? Em nome de Jesus eu já estou curado, em nome de Jesus. E eu não vou mais tomar esses remédios. Ele pegou simplesmente os remédios, jogou no lixo e já tem, acho que uns 17 anos que ele não toma remédio. E voltou a fazer os exames? Voltou depois, fazer os exames e constatou que ele já estava curado. A pressão alta nunca mais ele teve. E, virou um menino. Novinho, graças a Deus, Deus fez a obra por completo e hoje é um grande homem de Deus na presença do Senhor, né? Que Deus está sempre fazendo a obra, Deus usando ele, né? Graças a Deus na palavra, mas nosso Deus é fiel, né? Quando ele fala, ele cumpre, né? E tá aí, graças a Deus, não é de tomar remédio, coisa mais difícil do mundo é ele tomar um remédio e foi curado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Porque assim, essa doença de Chagas, a gente, muitas das vezes, eu já escutei casos dessa doença de Chagas, e ela mata. Porém, ela é uma doença silenciosa. Você não descobre, você não sabe que você está com ela assim, rápido, porque ela vai aos poucos, ela atinge o primeiro órgão do ser humano é o coração, onde ele que o Chagas, ele é um inseto. Isso. Ele é um inseto, né? Ele é um inseto na qual os médicos falam que esse inseto ele é ingerido da cana de açúcar. E muitos nordestinos
chupa muita cana, toma muito caldo de cana. Isso foi que o médico me falou, né? Que era por causa desse inseto, por causa da cana. Mas só que assim, na minha família tinha a minha avó, tinha tio meu, e agora tem meu pai, né? Por problema de coração. E os médicos falam que isso daí vai passando de... Genético. É genético, né? Mas só que eu determinei na minha vida que não seria genético, que aí acabaria ali. Pela fé. Pela fé, e verdadeiramente acabou ali, Deus pôs a mão, interveio e me curou ali. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que tem que ter fé naquilo que você não vê, que é Jesus. Jesus nós não vê, mas a fé nós tem que ter nele. E determinar verdadeiramente a nossa cura. Você está enfermo? Tá. Faz os procedimentos com o médico e faz um voto com Deus, faz um propósito com Deus. E determina na sua vida. Não determina doença, não determina fraqueza na sua vida. Determina na sua vida bênção. Porque nós servimos um Deus que ele é um Deus que tudo ele pode fazer. Deus cura AIDS, Deus cura câncer, Deus troca coração, tira um coração ruim para um coração novo. Para mim, Deus colocou em mim um coração novo. Que eu não podia correr. Tá, a minha esposa está aí por prova, eu não podia correr. Eu não podia fazer mais nada. E por mais que os médicos falam que você está desenganado, nós sabemos que a última palavra ela vem do Senhor, né? Se você ter fé, você crer no Deus verdadeiro, Deus ele cura, né? Porque o impossível só Ele pode fazer. Então, as pessoas que acham que não tem mais jeito, né? Tá com câncer, tá com uma doença assim, acha que não tem mais jeito. Confia em Deus, acredita verdadeiramente, põe a tua vida diante do altar do Senhor, que Deus ele vai fazer o milagre. Deus ele tem esse poder. Como Deus fez milagre na vida de muitos, né? Profetas, né? Como fala da Bíblia. Então eu creio que Deus ele pode operar na vida de qualquer pessoa, mas a pessoa tem que confiar no Deus, né? Tem que ter fé, tem que acreditar. A partir do momento que nós dobramos nosso joelho e decretamos, falamos, Senhor, eu creio que a vitória vai vir, eu creio que o Senhor vai curar, Deus ele vai trabalhar, Deus ele vai agir e vai fazer o impossível acontecer na vida dessas pessoas. Amém, Jesus. E só para implementar mais, o que Deus tem feito na minha vida, além desse milagre, Deus tem feito mais tantas coisas, que nem tantos livramentos que Ele tem me dado, né, de queda, de andaime, queda de laje, de acidente de carro. Irmãos, eu passei por diversas adversidades na vida, né? Mas todas Deus me livrou. E até hoje Deus continua me livrando. Deus continua me guardando. Né? Porque assim eu tive um acidente num trabalho, de que eu caí, de que a escada escorregou comigo, e eu fiquei em cima, com o braço em cima de 4 pontas de ferro. Né? Não era uma queda alta, mas era uma parede de 2,60 m. Ou seja, eu fiquei pendurado, né, em cima do pilar, dos 4 tocos de ferro da coluna. Na qual... Só Deus, hein? Só Deus. Né, e na qual, graças a Deus, eu não tive, assim, nenhum problema. Não quebrou nada? Não. Não chegou a perfurar o meu braço, graças a Deus, porque pegou aqui por baixo da... Do costela? Não, aqui por baixo da axila. Né? Fiquei pendurado mesmo, a escada escorregou, não tinha como eu descer. Ali naquela hora ali, o socorro que eu pedi foi Jesus.
E ele socorre. Porque poderia ter acontecido pior. Sim. Né? Mas graças a Deus não chegou a acontecer. Fiquei com os braços doloridos, que isso é normal, pelos 15 dias. Mas até hoje, graças a Deus, estou curado. E fora que você já caiu também de cima do telhado, né? Caiu também. Conta essa história pra nós. É que eu estava assim, trabalhando, né? Faz parte da minha área profissional. Eu estava trabalhando, fazendo um serviço numa laje, em cima de um telhado. Estava eu, mais 2 irmãos, né? Em Cristo Jesus. Aí a qual ali nós estávamos fazendo um embolsamento na parede, em cima da telha. Só pra gente entender, você é pedreiro. Nessa época eu estava trabalhando como pedreiro. Sim. Né? Nessa época desses acidentes eu já estava trabalhando como pedreiro. Hoje também exerço ainda, né? Mas a minha função é outra, mas ainda exerço, devido como a firma está em construção, aí eu estou exercendo ainda a função de pedreiro. Voltando lá, aí nós estávamos fazendo o embolsamento na parede, aí o nosso ajudante foi pegar massa, né? E quando ele pegou o balde de massa para nos entregar, aí que nós foi colocar no caixote, tava eu de um lado e o outro irmão no outro lado. Aí quando eu pus a massa no caixote, que ele veio pegar a massa, eu fui também pegar a massa junto com ele. Aí a telha, ela não aguentou. Nossa. Aí ela só viu o clarão. Quando ela abriu aquele clarão, aí nós dois descemos. Nossa. Ele caiu de costas no chão e eu também caí, né? Mas graças a Deus não tive nada. Só algumas só alguns arranhões, né? Mas o outro rapaz que estava junto comigo, ele deu um probleminha na coluna dele, ele ficou mais tempo internado do que eu. Eu fiquei só mais no acompanhamento no médico. Passei a noite lá no médico, em acompanhamento, porque é um procedimento. Mas graças a Deus não tive nada. Deus livra os seus, né? Ele cuida. Como se fosse a menina dos olhos, né? Dos olhos de Deus. Né? E outra situação é que nesse meio tempo a gente quase que sofre um acidente na Dutra. Né? Eu estava vindo de Campinas para Guarulhos. Aí de frente ao shopping internacional, eu só lembro que só o que me lembra é quando eu olhei em direção ao shopping. Quando eu voltei à vista, já não, pra mim escureceu, apagou tudo. Mas o que aconteceu? Foi devido aos remédios que ele tomava, que era para pressão alta. E dava muito sono. E ele tinha que entrar na firma para trabalhar de meia-noite. E aí a gente veio da casa da minha mãe, e aí eu vinha todo tempo conversando com ele, para ele não dormir. E aí, no momento que eu dei uma trégua, parei de falar, porque era muito longe da onde nós vinha aqui lá de Campinas para Guarulhos, era 2 horas de viagem, eu falando todo tempo. E aí ele chegou ali perto do shopping internacional, ele cochilou. Nisso que ele cochilou, graças a Deus, como não tava vindo muito carro assim na Dutra, né? Mas o carro ele fez assim, sabe? Ele ia entrando no posto de gasolina. Só que aí bateu no acostamento lá, aí furou o pneu, deu um estouro lá. Aí desse tamanho o furo do pneu assim. Não foi nem um furo, como falar? Cortou o pneu todinho lá. E aí a sorte que não tava vindo um carro, né? Que se tivesse vindo, mais só uma proteção de Deus, né? Mas como... Pode continuar, né? Entendeu? É o shopping internacional, onde que fica? Eu não viajo, não. Sabe? Ele fica ali
ali próximo da Marginal. Você cruza São Paulo. Sei. Você cruza São Paulo e do lado que você cruza São Paulo, você já entra na divisa com Guarulhos. Ele fica entre São Paulo e Guarulhos. Sei. Ali já é Dutra. E foi ali que aconteceu, né? Só lembro quando eu olhei, que eu voltei o meu rosto normal, não vi mais nada. Escureceu tudo, apagou tudo. Aí foi onde aconteceu a tragédia, Deus, né? Só Deus mesmo para nos livrar, né, Bruno? Porque é de repente, né? Acontece. Gente, nossa, também. Eu vou ter que ser mas eu já passei por umas coisas dessas também. De apagar tudo, ele sabia, não contou. É no piscar de olho, né? É tão tal que hoje na nossa área, até no nosso dia a dia, é no piscar de olho o acidente. É por isso que quando a gente sai para viajar, ou sai para trabalhar, enfim, todos os momentos da vida da gente tem que ir pedindo para que Deus vá à frente, né? Que eles nos cubra, né? Com o sangue dele. Toda vez que nós vamos. Acidente, né? Toda vez que nós vamos viajar, a primeira coisa que nós faz é orar a Deus, entregar. Né? Você que não faz, que não tem esse costume, é importante pôr em prática isso, né? Falar teu diálogo com Deus e saber que não é depende só de você, dependemos de Deus para cuidar, né? Na direção. Verdade. Eu aprendi na Bíblia que assim, até o meu deitar eu tenho que entregar a Deus. Ao meu levantar pela manhã, até o sol se pôr, tem que estar, a nossa vida tem que estar entregue na mão de Deus. Por quê? Quem cuida é Deus. Né? Deus que nos protege de todo mal, Deus nos protege de acidente, Deus nos guarda de bala perdida, Deus nos livra dos homens maus. Né? Então, eu penso assim, quando eu levanto de manhã, já agradecendo a Deus. Senhor, obrigado por ter levantado. Né? E, Senhor, guarda a minha saída, guarda o meu trajeto até o trabalho. Se eu for para o trabalho. Isso. Se eu for para o mercado, Senhor, guarda meu trajeto até o mercado. Senhor, guarda meu trajeto nessa viagem. Guarda o meu trajeto, Senhor. Aonde quer que eu for. Porque nós temos que estar debaixo da proteção de Deus. E assim eu tenho entregado minha vida a Deus. Deus tem me livrado, irmãs, de muita coisa. Irmã. Muita coisa Deus tem me livrado. Glória a Deus. Então, Josenildo, presbítero Josenildo, além de ser liberto, né, dessa doença, que Deus cuidou dele, deu essa vitória, essa cura para ele, deu também uma esposa, né, para estar seguindo no caminho do Senhor. Então Deus, quando começa uma coisa, Ele faz por completo, né? Ele nunca deixa pela metade, Ele prepara tudo pra gente, né? Quer contar um pouquinho desse trajeto seu aí do casamento? Olha, irmã, isso aí foi uma coisa que foi de tanto ela pedir, que nessa época, né, ela já era, e eu não era ainda, né, mas ela estava pedindo para Deus, eu nem conhecia ela. E do jeito que eu pedi, para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus me deu, graças a Deus, eu muito grata a Deus. Pedir em detalhes. Porque isso é importante, né? Quando a gente quer as coisas, tem que pedir especialmente como quer, em detalhes, né? É verdade. Porque para não vir pela metade. A irmã então veio por completo. Veio por completo, porque eu já vinha, né, de outros namoros, sabe? E aí eu dobrei meu joelho e não dava certo, né? Eu dobrei meu joelho. Aí falei para o Senhor, do jeito que eu queria. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor coloque uma pessoa no meu caminho, que seja assim, assim, assim. E Deus usou um irmão para falar que Deus ia me dar, Deus estava preparando, né? Foi quando eu fui trabalhar na mesma firma que ele trabalhava, né? E chegando lá, ele fala que é amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista.
E graças a Deus, né, do jeito que eu tinha pedido para o Senhor, Deus ele me concedeu, né, graças a Deus. Foi uma luta? Foi. Foi uma bênção, mas também foi uma grande luta, porque até chegar no nosso casamento foi uma trajetória que... Deu trabalho, irmã? Deu, assim... O inimigo não fica feliz, né? O inimigo sempre está lutando, né? E até hoje, assim, ainda luta, mas graças a Deus nós estamos sempre ali debaixo da proteção do Senhor, das orações, e Deus tem abençoado muito as nossas vidas. É um grande homem de Deus, graças a Deus, estamos aí na obra, fazendo a obra do Senhor, mas não foi fácil não. No dia do casamento, quer contar o dia do casamento? O que aconteceu? Eu vou deixar essa parte para você. A gente marcamos a data do casamento, tudo. E, nossa, irmã, foi uma tribulação nesse dia, uma tribulação. Foi uma luta para me chegar na igreja, para ele chegar na igreja. Nesse dia, as comidas que nós tinha feito, derramou quase tudo, as comidas. Nossa. A aliança que era dele, que estava comigo, a aliança perdeu. Em vez de eu mais me atrasar para chegar na igreja, foi ele que se atrasou mais. A noiva chegou, o noivo não estava. Ele não estava. O carro quebrou nesse dia, né? Quebrou. Deu uma chuva tão forte, que faltou energia. A nosso jantar, né, de casamento foi a luz de vela, com todos os convidados. Não foi só nós, foi você pulou a parte, né, que nesse dia, justamente na rua da nossa igreja, teve um acidente. O carro bateu no poste. É isso aí. Aí faltou energia, né? E para completar a bênção, na rodovia que dava acesso para a nossa casa, teve outro acidente. Aí a foi travou a pista, ninguém passava, ninguém estava passando, nem indo, nem voltando. Aí, nesse momento, eu estava indo para casa. Tinha deixado as coisas na igreja e tinha deixado outras coisas onde ia ser a festa, né? Que Deus abençoou, Deus usou um irmão lá, que congregava junto conosco, e cedeu o espaço da casa dele, que tinha uma garagem, tem uma área grande, com a churrasqueira, ele cedeu pra gente, né? Falou, irmão, vocês não se preocupam com o salão, que vocês vão fazer lá na minha casa a festa. Nosso casamento foi todo preparado por Deus, né? Nós ganhamos tudo, de roupa, de comida, de tudo. Deus preparou a aliança, Deus preparou tudo. Nós não gastamos nada. Eita, nada nós gastamos. Esse Deus é lindo. Foi uma luta, né? Assim, tudo que é preparado por Deus, né? O adversário, ele vai se levantar, ele não vai ficar contente. Verdade. Né? E desde o romper da manhã, já começou a luta. Mas a gente sempre, debaixo de oração, sempre pedindo proteção a Deus, que Deus abençoasse aquele dia. Porque tanto para ela como para mim era um sonho também. Sim. Que eu tinha esse desejo no meu coração de um dia eu casar na igreja. Né? Mas de tanto ela pedir para Deus, que Deus concedeu. Preparou tudo, Né? certinho. Deus preparou tudo, do jeito que ela pediu. Né, que depois ela me falou como tinha pedido para Deus, tinha falado com Deus. Por isso é muito importante. A gente, quando for pedir algo para Deus, pedir detalhado. Senhor, eu quero desse jeito. Senhor, eu quero assim. Porque se nós pedir para Deus, não souber pedir, Deus vai abençoar. E depois que nós fomos abençoados, não for do nosso jeito. Né? Foi você que pediu, né? Por isso que é importante a gente pedir para Deus tudo aquilo que nós verdadeiramente quer. Senhor, é desse jeito que eu quero. Né? Seja ele tudo. Seja um carro, seja uma casa, seja um terreno, seja uma esposa, seja um esposo, vice-versa.
tudo nós temos que pedir para Deus. Porque se eu pedir para Deus, Senhor, me dá uma carroça, Deus vai dar. E eu vou fazer o que com essa carroça depois? Né? Né, pastor? Nem onde guardar o cavalo. Não é isso? Então, porque assim, eu já tenho escutado testemunho de que pessoas que pediram para Deus coisas inferiores, Deus deu, mas depois ficou se reclamando. Eu pedi para Deus, assim, Deus me deu, e agora? Por isso que a Bíblia fala, né? Você tem que saber pedir para Deus. Tá orado, filho. Né? Porque Deus abençoa. Presbítero Genivaldo, diz para nós então, depois de todas essas curas, que já provou que Deus cura, né? Ele é o mesmo antes, hoje sempre será, e né? Sempre será. E também preparou o casamento, estão juntos na igreja, né? E hoje vocês estão juntos sempre, com certeza, lendo, né? E você tem alguma coisa na palavra, alguma palavra para dizer para quem está te ouvindo, e em especial? Daquele demoniado de Gadareno, ali foram 2 milagres. É uma cura e uma libertação. Por quê? Mas nós temos que crer. Isso, a chave é crer, né? A chave é crer e orar. Ora e crê, com fé. Determina para Deus o que é a tua cura, a libertação. Do que você precisa ser liberto? Do que você quer ser liberto? Tem como você, na Bíblia, ela vai te dar esse respaldo de libertação e de cura. Que nem lá no livro de Marcos, quando fala ali do demoniado de Gadareno. Que aquele jovem que estava ali, que vivia naquele sepulcro, morava naquele sepulcro, naquele cemitério ali, né, que vivia se cortando, e não tinha cadeia que segurasse ele, não tinha corrente que aprisionasse ele, mas quando ele ouviu, quando ele avistou Jesus, que Jesus estava descendo do barco, quando ele avistou Jesus, a Bíblia diz que ele se prostrou diante da presença do Senhor. Aí ele começou a perguntar para Jesus, Senhor, o que o Senhor aparece para ele como se fosse assim, antes do tempo, né? Só que assim, para Jesus não tem tempo. Quando Jesus quer abençoar, irmãos, para ele, hoje ou amanhã ou eternamente, é sempre o amanhã ou hoje. Porque a Bíblia diz que o tempo é do Senhor, não nosso. Às vezes a gente se precipita, às vezes a gente, não, Senhor, eu quero para hoje a minha bênção, eu quero para hoje a minha cura. Mas se não está no tempo de Deus, o que é que nós temos que fazer? Continuar buscando. Continuar buscando, continuar na perseverança, porque Deus se Deus se prometeu que Ele vai te curar, que Ele vai te abençoar, Ele vai. Né? Então aí foi onde aquele jovem falou com Jesus. Já vem me atormentar antes do tempo? Né? Quando ele questionou Jesus. Mas não era ele, o que estava nele era uma legião. Mas o que eu aprendo com isso, irmãos? O que eu aprendo com isso é que para Jesus não importa o que estava nele. Jesus estava preocupado em libertar aquele jovem, de curar aquela alma. E não é diferente hoje, nos dias de hoje, nas nossas vidas. Jesus, Ele quer te libertar, Ele quer te salvar. Ele quer que você vá morar com Ele. Né? Então, esse é o caminho, é a palavra do Senhor. Verdade. Né, irmão? É libertar das drogas, né? Do alcoolismo. Amém, irmão. Pode continuar. Que a palavra do Senhor, ela fala, né? Ela fala que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Exatamente. E a palavra de Deus, ela fala que ela liberta. Verdadeiramente, ela liberta o ser humano. Mas tem que crer. Verdade.
Porque não adiantava eu só... Não, o Senhor vai me curar e eu ficar parado. Ah, não, eu vou ficar aqui porque o Senhor falou que vai me curar. Não, gente, irmãos, não funciona assim. Tem que agir, né? Temos que agir. Porque Jesus, ele é a cura. Agora eu vou ficar. Ah, não, vou ficar aqui porque Jesus vai me curar. Daqui eu não saio porque Jesus vai me curar. Não, você vai ter que se levantar, se esforçar e ir ter um encontro com Jesus. Aí é onde Jesus ele faz a parte dele. Porque ele viu o nosso esforço. Né? Porque é a mesma coisa, fala assim, não, vou abençoar o irmão. Mas se o irmão não se mover também? Deus, ele tem grandes coisas a realizar nas nossas vidas. E não tem parada aí. O que Deus tem feito na minha vida, irmão, se eu fosse contar detalhadamente, ia levar horas. Porque os milagres do Senhor são muitos para com a minha vida. Né? E eu louvo a Deus por isso. Né? Que Ele tem me dado o que Ele prometeu na minha vida. E ainda está se cumprindo. Né? As promessas do Senhor há 10 anos atrás. Que faz 18 anos, né? 18 anos que eu me converti e congreguei no mesmo ministério desde quando eu aceitei Jesus. Me batizei, casei, só saí de lá porque eu tinha que vir embora para cá. Mas foi ali que eu recebi as promessas. Recebi umas bênçãos lá, mas recebi umas promessas de que Deus ia me dar. Né? E Deus falou que ia fazer na minha vida e estou vendo hoje o que Ele está fazendo. Depois de 18 anos. Depois de 18 anos. O tempo é dele, como você acabou de falar, né? No livro de Eclesiastes fala, né? Que o tempo é de Deus. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas nessa terra. Tem um tempo de sorrir, tem um tempo de chorar, tem um tempo de cantar. Né? Eu passei esse tempo de chorar. Quem não passa? Né? Eu passei esse tempo de chorar. Hoje eu estou passando esse tempo de cantar. Né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, estou passando esse tempo de cantar. Louvado seja Deus. Mas eu passei o tempo de chorar. Né? Então, irmã, o que eu tenho de falar de Jesus é isso. Que Jesus é a porta para todas as coisas. É para a cura, para a libertação, para o viciado, para o alcoólatra. Né? Que Jesus, a minha esposa, orou pela vida do pai dela, que o pai dela bebia, orou, e Deus fez um milagre na vida dele. Deus libertou ele da cachaça. E não é diferente. Se você crer verdadeiramente e buscar de Deus, Deus vai te libertar da bebida, Deus vai te libertar das drogas, Deus vai te libertar da prostituição, Deus vai te libertar dessa enfermidade, Deus vai curar. Até mesmo tem muita gente que já está desenganada pela medicina, que não tem mais cura, que não tem mais jeito. Mas tem jeito. Qual é esse jeito? É Jesus. Não rejeita Jesus. Se aproxima de Jesus. Dá um passo para Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que está sem força. Pede a Deus força. Se agarra. Com a pouquinha força que você tem. Se levanta de onde você está, onde você parou. Se levanta. Busca do Senhor. Senhor, me dá força, Senhor. Pega nas minhas mãos. Deus vai segurar em tuas mãos. Deus vai te pôr de pé. Deus vai te levantar. Né? Porque assim... Mas você tem que crer. Você tem que crer. Pedir a Deus que Deus faça na sua vida o que Ele fez na vida de Jó. Se você ver aquela passagem do livro de Jó, como é tremendo. Verdade. Né? Como é tremenda aquela passagem ali do livro de Jó. Muitos falam, eu queria ser Jó. Será que ia suportar o que Jó suportou? Quer passar o processo? Né, irmão?
Será que vai querer passar? Será que vai suportar o processo que Jó passou? Né? Aquilo que Deus deixou ali na vida de Jó é para o nosso aprendizagem. É para nós ver que Jesus faz. Né, irmão? Que Jesus faz. Ele começou perdendo todos os filhos, né? Começou pela família, né? Pela família. Todos os filhos. E outra, foi num dia só, se não me engano, né? Foi. Um dia só que ele perdeu todos os filhos. Jesus. E era uma notícia uma atrás da outra. É verdade. Não dava nem tempo ele respirar. Quando ele pensava que ia tomar um fôlego, já vinha o outro mensageiro trazendo outra notícia ruim. E hoje é diferente, irmãos? Não é diferente. Perdeu todos os bens, né? Hoje, muitas das vezes, você perde alguém, você já quer abandonar tudo. Exatamente. Você perde um emprego, já não vou mais porque Jesus não estava comigo. Não, querido. Não, Jesus está com você. Não é porque você perdeu o emprego que Jesus vai te abandonar. Jesus está com você. Há muitas das vezes você perde o emprego aqui porque Jesus está preparando o melhor para você lá na frente. Exatamente. Deus está preparando algo melhor. Que Deus sempre prepara o melhor para a gente. Deus não vai dar resto para nós, irmão. Deus dá o melhor para nós. Mas nós temos que estar na posição do Senhor. Tem que estar na posição do Senhor para receber essas bênçãos de Deus. Então, irmãos, você que está aí vendo, ouvindo, né, se apega com Deus. Se apega com Deus, porque Deus ele opera um milagre ainda. Deus não deixou de operar um milagre. Como ele operou na minha vida há 10 anos atrás, ele ainda opera hoje. E ele ainda opera amanhã. E ele vai operar eternamente. Então, creia em você que está com essa enfermidade, você que está aí cabisbaixo, né, com depressão. Tem cura para a depressão. Tem salvação para a libertação. Clama por Jesus. Busca Jesus. Tem cura para o câncer. Tem cura para a AIDS. É Jesus que é a cura. Então, glória a Deus, aleluia. Só a busca do Senhor. Não é só buscar. Tem que buscar e permanecer na presença de Deus. Porque da mesma forma que Jesus te abençoa hoje, Ele vai te abençoar amanhã e vai te abençoar eternamente. Mas não para não, querido. Continua nessa caminhada. Não baixa a cabeça. Levanta a cabeça para os céus. Que é de lá que vem o nosso socorro. Viu, meu irmão? Se não me engano, passou, mas ele volta rapidinho. É em Isaías 54, que fala assim: buscar o Senhor teu Deus enquanto se pode achar. Invocar o seu nome enquanto ele está perto, né? E hoje ele está perto, ainda ele está perto, mas ele já está voltando já. Ele já está voltando. O senhor tem a dizer sobre isso, pastor? Olha, irmão, é que a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora. Exatamente. Mas que ele vai voltar, ele vai. Vai chegar esse dia de que as pessoas vai procurar Jesus e não vai achar. Exatamente. Vai procurar a palavra de Deus nas igrejas e não vai achar. Que vai se cumprir da terra a vinda de Jesus. Então aproveita enquanto Jesus está perto. Invoca o nome dele enquanto ele está perto. Né? Porque vai chegar essa hora, irmãos, que nós vamos bater na porta de uma igreja e não vai estar a igreja aberta. Nós vai procurar um pastor e não vai achar. Né? Então, é que nem o profeta Isaías falou, né? Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto se pode invocar. Clama a Ele. Obrigado por essa palavra, por este momento. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado para você e a tua esposa também. Ela que não falava nada, falou um monte, meu amor. Contou todo o seu casamento, viu? É. Deus é bom. Eu quero agradecer a vocês em nome de Jesus.
Amém. Continue fazendo a obra, levando a palavra do Senhor. É o que a gente deve fazer, né? O que a gente deve fazer, pregar a palavra, levar a palavra da salvação. Em nome de Jesus. E a palavra da salvação só está em Jesus, escrito na Bíblia. Né? Escrito na Bíblia. Tem muita gente que não gosta de ler a Bíblia, pastor. Tem muita gente que não gosta de ler a Bíblia, não pega a Bíblia. Não pega a Bíblia para ler, para saber. Tem pessoas grandes que eu falo, são pessoas dotadas, inteligentes. Eles pegam a Bíblia para ler, lê um pedacinho só e fecha. E muitos colocam a Bíblia aberta no seu escritório, na tua casa. Isso não vale nada. Você tem que ler, tem que comer da palavra. Comer da palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é a palavra que está escrito na Bíblia Sagrada. Amém? Glória a Deus. Obrigado por todos, tá? Mas amém. Deus abençoe vocês. Eu queria pedir que o senhor fizesse de novo uma oração. Amém. Nós oramos. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Né? Abençoando essas pessoas que vão estar assistindo esse podcast, né? Ouvindo desta palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Orar também pelas mães, pelas esposas que já estão desanimadas, já estão desgostosas, que não tem uma solução. Que esse podcast, essa palavra que você veio trazer, possa servir, ser útil para cada uma delas, que elas possam pôr em prática as palavras que você disse aqui também, né? Olhe para cada família que já estão sem forças. Tem pessoas que não aguentam mais os filhos, né? Nós vamos orar em nome de Jesus, né, irmãos? Mas agradecer também pelos irmãos ter abrido as portas da sua casa, ter nos dado essa oportunidade. Nós fazemos esse podcast, né? Mas tem o objetivo de alcançar aquela vida que está atrás desse vídeo. Exatamente. Esse vídeo vai alcançar muitos lares, muitas famílias, né? Você creia no Senhor. Creia, somente creia no Senhor, de todo o seu coração, que tem jeito para o seu problema. Tem jeito para o seu filho, tem jeito para o seu esposo, tem jeito para a sua esposa, né? Não tem nada perdido. Basta você acreditar e confiar no Senhor, que da mesma forma que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. E até mais na sua vida do que Ele já fez na minha. Eu creio assim. Então, irmãos, creia você, né, no seu sonho, no seu objetivo, naquilo que você tem almejado. Ah, tá difícil, eu não tenho condições. Se apegue com Deus, querido. Peça para Deus, que Deus te dá condições, né? Deus te dá vitória, Deus te dá renovo, Deus te dá força. Você que está cansado, você que está aí caído, você que já parou de caminhar na presença do Senhor, volta enquanto há tempo, querido. Volta, porque Jesus está de braço aberto para te receber, trocar tuas vestes, te dar umas vestes novas, colocar uma sandália nos teus pés, colocar um anel no teu dedo. Só depende de você se levantar de onde você está e retornar para a casa do Pai. Porque só lá, irmãos, só lá que nós temos a palavra da vida eterna. É só com Jesus que nós temos essa palavra de vida eterna. Né, pastor? Verdade. Então, irmãos, em nome de Jesus, né, eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus a todos que estão nos ouvindo, que vai nos ouvir. Bota a sua fé em prática, bota a sua fé em ação. Amém? Creia no milagre em nome de Jesus. Nós vamos estar orando já neste momento. Você que está com enfermidade, né, assim que você ouvir essa oração, coloque suas mãos sobre a enfermidade, né, seja na cabeça, seja na perna, nos braços, no coração, no fígado, no rins. Né, coloque as suas mãos sobre a enfermidade.
que você vai ser curado em nome de Jesus, que Deus vai te libertar. Você que é viciado, né, na bebida, no álcool, nas drogas. Nesse momento, coloque suas mãos. Creia que Deus vai te libertar, né? Que a palavra do Senhor ela vai penetrar sobre essa enfermidade. E você vai ser curado em nome de Jesus. Você vai ser liberto em nome de Jesus. Que eu já estou profetizando que você vai ser liberto e vai ser curado em nome de Jesus nesta noite. Porque tem pessoas que vai ouvir, irmã, tem pessoas que vai ouvir esse podcast e que vai receber o milagre, que vai receber a cura. Eu creio. Amém? Amém. Amém, Jesus. Então vamos orar em nome de Jesus? Altíssimo Deus, eterno Pai. Pai querido e amado Senhor, em nome de Jesus. Deus, neste momento, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor. Deus, eu te agradeço, eu te louvo, Pai, por cada vida, Deus, nesta noite. Meu Deus, vai de encontro, papai. Vai de encontro a essa vida que está enferma, Senhor, numa cama que está acamada. Deus, vai trabalhando, Senhor. Papai querido, Senhor, vai de encontro àquela vida, Senhor, que está no hospital. Meu Deus, que está naqueles leitos da UTI, Senhor. Deus, entra naqueles leitos hospitalares, Pai, faz a tua obra, faz conforme o teu querer, Senhor, conforme a tua vontade, Pai, nesta noite. Deus, eu determino, Senhor, que essa pessoa, Deus, ela receba a cura, que ela receba a libertação. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro a essa vida, Pai, que está, meu Deus, no mundo das drogas, que está no mundo do alcoolismo, que está no mundo da prostituição, Senhor. Liberta, papai, resgata essas almas, resgata essas vidas, Pai, para o teu reino. Meu Deus, eu quero te pedir neste momento, Senhor, pela vida das mães. Papai, eu te apresento, Senhor, essas mulheres em tuas mãos. Deus, que são guerreiras, que lutam, Pai, em prol dos seus filhos. Meu Deus, vai de encontro a esse filho rebelde, papai. Meu Deus, vai nesta noite trabalhando neste coração deste filho, desta filha. Papai, que eles venham, Senhor, ouvir os conselhos dos pais e o conselho das mães, Senhor. Meu Deus, que a tua palavra nos diz, ó Pai, que, meu Pai, aquele o filho que ouve o conselho da mãe e que os dias prolongarão na face da terra. Meu Deus, que nesta noite, ó Deus, eu entrego em tuas mãos, Senhor, a nação brasileira. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, meu Deus, cada morador, papai, da face da terra. Deus, os moradores de rua, Senhor, visita, papai, esses, pai, visita eles, ó Deus, aonde quer que eles estejam, debaixo daquelas pontes, viaduto. Senhor, vai fazendo a tua obra, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aquele que está desempregado, Pai, vai abrindo porta. Deus, aquele necessitado, Senhor, vai nesta noite, Senhor, visita ele, visita ela. Deus, quebra, Senhor, todo esse laço, toda essa barreira, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a depressão venha cair por terra, em nome de Jesus, e essa pessoa, Senhor, ela seja liberta para a honra e glória do Senhor Jesus. Sim, Senhor. Amém, Jesus, e amém, e amém, Jesus. Glória a Jesus.